Olá, hoje vamos começar a falar sobre equações diferenciais, mais especificamente em métodos numéricos para equações diferenciais. Então, como o tema já sugere, o que queremos aqui é encontrar métodos numéricos que possam ser aplicados às equações diferenciais. Tá? E assim como ocorreu, por exemplo, quando estudamos integração numérica, então já requer que vocês tenham algum conhecimento de equações diferenciais, tudo bem? Então, um requisito para a compreensão do conteúdo que vamos estudar agora é você já ter um conhecimento de equações diferenciais, tudo bem? Mas vamos fazer aqui no começo dessa aula só uma breve introdução, né? Só para a gente meio que deixar claro qual que é a notação que a gente está usando, qual a nomenclatura que estamos usando, tudo bem? Mas de certa forma vai servir como uma revisão bem rápida sobre equações diferenciais. Tá, então aqui vamos começar então introduzindo a ideia das equações diferenciais, né? Que, assim, falando de uma forma bem abreviada, uma equação diferencial, ela é uma equação, ou seja, uma igualdade, onde que, de certa maneira, você pode falar que as variáveis são, na verdade, equações, derivadas, tudo bem? Então, é uma igualdade em que nessa igualdade aparecem derivadas. E ao contrário das equações algébricas que você quer, quando você tem uma igualdade, você quer encontrar um número que satisfaça essa igualdade. No caso de equações diferenciais, o que você está procurando, na verdade, é uma função. Tudo bem? Então lembra quando você tinha aquelas equações algébricas do tipo, a equação por exemplo, algébrica do segundo grau, que era, por exemplo, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Você tinha essa igualdade, o que você queria encontrar nesse problema é encontrar um número que você troca o valor de x por esse número, você tinha igualdade. Em equações diferenciais é uma coisa, a ideia é parecida, só que o que você tem, o que está sendo envolvido na igualdade são derivadas, e o seu objetivo final é encontrar uma função que você troca no lugar da variável, e com essa troca que você faz, essa função e as suas derivadas vão satisfazer a igualdade. Tudo bem? Então, essa é uma descrição assim bem simples do que seriam as equações diferenciais. Primeiro, os primeiros exemplos que a gente vê assim de equações diferenciais, eles acabam aparecendo na física, né? Então aqui está um exemplo. Então, qual que é o problema com a situação que eu tenho aqui? Eu tenho uma partícula, né, que ele se desloca no eixo x, tá? Então, na verdade, é um movimento de uma partícula na reta, tá? Movimento de uma partícula na reta. Então aqui você pode supor que aqui é o ponto inicial zero e ele está se movendo aqui, tá? Uma partícula se movendo. Então, essa partícula se desloca no eixo x de modo que a cada instante t, a velocidade é o dobro da posição, tá? Então, tá falando que a velocidade é o dobro da posição. E, bom, e sabemos lá da física, né? Da parte de cinemática, que a velocidade, então, você pode pensar como a taxa de variação da posição. Então, você pode descrever esse tipo de problema, né? Como se você denota x como sendo a posição, né? X. Na verdade, x é uma função do tempo. O que esse x está fazendo? Ele está denotando a posição da partícula. Então, x de t está denotando, para cada instante t, ele está falando para a gente aonde é que está a nossa partícula. Tá? Então, nesse ponto aqui, a partícula está aqui. Qual que posição é essa no eixo x? É o x de t. Tá? Então, se você pensa nessa posição da partícula no eixo x como uma função do tempo, então você está falando que a derivada de x em relação ao tempo, né, que é a derivada dessa função, ou seja, a derivada da posição, que nos dá a velocidade, então está falando que a velocidade é igual a duas vezes a posição dele. Tudo bem? Então, onde x, que é uma função do tempo, é a função de posição. Tá? Então, isso aqui é como a gente descreveria esse tipo de problema. Tá? E é justamente uma equação diferencial.
Por quê? É uma equação. Primeiro é uma equação porque você tem uma igualdade aqui, e os termos que você tem na sua equação, né, na sua igualdade, são derivadas de uma função. Tá? Então, qual que é o objetivo quando você estudava esse tipo de problema lá na cinemática? É encontrar quem é essa função aqui, tá? Quem é a função x que é igual a x de t que satisfaça esse nosso problema. Que função de t tal que quando você deriva essa função em relação a t, dá duas vezes essa mesma função. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem simples de uma equação diferencial, que é algo que a gente já vê lá no contexto de física, né, no campo da cinemática. Né? Então, como eu disse, uma solução dessa equação diferencial aqui, então, como eu disse novamente, então não é uma equação, tudo bem, mas a solução não é um número, né? Agora é uma função, você está atrás agora de uma função. Então você quer achar uma função que satisfaça essa propriedade, né? Que a derivada dessa função em relação a um tempo dê igual a duas vezes essa mesma função. Tá? E sabemos, né, do cálculo, esse tipo de equação diferencial é simples de resolver, que as soluções são da forma x de t igual a k e elevado a 2t. Tá? Tá? Então, só para ficar bem claro, né, o que a gente está fazendo, principalmente com esse exemplo, que é bem legalzinho. Então, a gente tem essa equação, dx dt é igual a 2x, né? Então, o que a gente quer encontrar? Então, a gente conseguiu já modelar esse problema, porque da onde que vem essa igualdade? Vem do problema em si. O problema em si estava falando. Que, ó, a velocidade é o dobro da posição. Então, se chamar x de t a função posição, você pensar nela como sendo a função posição, tá? Então, justamente está falando que a derivada da posição em relação ao tempo que dá a velocidade, então a velocidade tem que ser igual a duas vezes a posição, tá? Que é exatamente o que estava dizendo aqui, né? A velocidade é o dobro da posição. Então é daí que a gente segue essa equação diferencial, tá? O segundo fato que é assim, você pensa, quais são as funções em relação ao tempo, tá? Então, x de t, quais são as funções x de t? Tá? Que quando se deriva em relação ao tempo, dá duas vezes a própria função. Tá? Então, como está comentado aqui embaixo, essa equação aqui é bem simples. Então, a gente sabe que o x de t tem que ser, se é esse sistema que a gente quer descrever, né? Ser descrito pelo asterisco aqui, né? Se essa equação que a gente quer resolver, a gente sabe que a solução desse tipo de problema é da forma k elevado a 2t, onde k é uma constante. Tudo bem? Né? Porque de fato, né? Aí você quer checar que esse tipo de função satisfaz essa igualdade, então você deriva, né? Então, você vai fazer a derivada em relação ao tempo dessa função x de t. Então, é a derivada em relação ao tempo da função k elevado a 2t, né? Mas aqui é exponencial, né? O que a exponencial faz? A derivada de uma exponencial justamente sobra só o que está aqui, o 2, né? Dá duas vezes k elevado a 2t, certo? Só que quem é esse k elevado a 2t? É o próprio x de t, né? Então isso aqui vai dar duas vezes x de t, tá? Então, daqui que você obteve, então você obteve que a d dt de x é igual a duas vezes o x, tá? Então ele satisfaz essa propriedade de estrela. Então ele é uma solução, tudo bem? Então logo, x de t é igual a k elevado a 2t é solução.
Então, para qualquer que seja k um número real, você pega a função x de t igual a k elevado a 2t, ele vai ser uma solução. Tudo bem? Então, esse exemplo aqui era só para a gente refrescar um pouco a memória, mas ele mostra para a gente, então, o que, que é equação diferencial, o que, que seria uma solução, e o que é mais importante é que, dado que você tem só a equação diferencial, ela na verdade vai ter infinitas soluções. Tudo bem? Quando tem solução, ela tem infinitas soluções. Então, nesse caso, isso aqui não é uma solução, mas é uma família de soluções. Porque qualquer que seja k pertencente aos reais, basta você pegar a função x de t igual a k vezes e elevado a 2t, isso aí é uma solução para a sua equação diferencial. Tá? Então, eu tenho infinitas soluções para uma equação diferencial. Tá? Vamos aprender um pouco mais para frente como é que a gente pega uma determinada solução em particular. Tá, então aquele foi um exemplo, né, pra gente dar uma lembrada, refrescar um pouco a memória, e era um exemplo um pouco mais próximo de vocês, né, porque é um exemplo ali que, de certa forma, já aparecia no contexto de física, na parte de cinemática, né. Então aqui só um pouco mais formalizado, né, então uma equação diferencial é uma equação envolvendo uma ou mais variáveis independentes, aqui a gente vai chamar de x, tá? Então lá no nosso exemplo anterior era o t, e uma variável dependente, tá? E essa variável dependente, na verdade, a gente sempre pensa nela como sendo uma função, tá? Então a gente chama de uma variável dependente que é uma y, mas que ele é uma função, você pode pensar ele como sendo uma função do x. E também ele vai envolver as suas derivadas de várias ordens, tá? Então pode ter a derivada primeira de y, a segunda, a terceira e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, um exemplo é y igual a y. Então, isso aqui é um tipo de equação diferencial que está procurando as funções que a derivada dessa função dá ela mesma. Tudo bem? A segunda, então, eu estou procurando funções tal que a derivada segunda a derivada segunda da função dê a função zero. Tudo bem? Então, a segunda equação diferencial eu estou procurando todas as funções tal que você deriva as duas vezes dá zero. Tudo bem? Então, por exemplo, né, você já pode até encontrar algumas soluções para essa equação. Por exemplo, todos os polinômios, né, de grau menor ou igual a 1 satisfazem a equação diferencial 2. Tá? Porque você pegar um polinômio de grau menor ou igual a 1, você derivar ele duas vezes, você sempre vai chegar no zero. Então, por exemplo, os polinômios de grau menor ou igual a 1 são soluções dessa equação diferencial 2. Tá? Mas eu posso ter coisas mais complicadas, né? Eu posso ter aqui, todas essas y, então você está pensando a y, na verdade, como y é uma função de x. Então, y', isso aqui é uma forma compacta, né? Mas o que você está escrevendo aqui, você está escrevendo que a derivada em relação a x de y tem que ser igual a y. Tudo bem? Se você quer escrever de uma forma mais completinha, na verdade você está fazendo isso. Está falando que a derivada de yx em relação a x tem que ser igual a yx. Tá? Então isso aqui é a notação mais compacta. Essa notação compacta, essa expressão linha, né? A gente já aprendeu ali no cálculo 1, que era só um outro meio de denotar a derivada. Então isso aqui eu estou querendo dizer na equação que a derivada de y em relação a x tem que ser igual a y. Se você quer ser um pouco mais preciso, você está falando que a derivada de y de x em relação a x é igual a y de x. Tá? Então essa expressão aqui eu acho que fica bem mais completa e acho que fica mais fácil para vocês entenderem quem é a variável independente e quem é a variável dependente. Então a variável independente aqui é a variável x e a variável dependente é a variável y. Tá? O mesmo acontece para 2 e para 3 também. Tá? Então a 3 ela já é um exemplo mais completo que está falando o quê? Que a derivada enésima de y tem que ser igual a x ao quadrado, né, que é o valor da variável independente, mais y menos a derivada de y, derivada de ordem 1,
mais a derivada de y de ordem n-1, tá? Então, de novo, você quer escrever isso aqui mais completinho? Então, você está falando que a derivada enésima de y de x sobre a derivada enésima de x tem que ser igual a x ao quadrado mais y de x mais a derivada de y de x em relação a x mais a derivada de ordem n-1 de y de x de y de x dividido pela derivada de ordem n-1 de x, tá? Então, esses três exemplos são exemplos de equações diferenciais. Tá? Uma variável independente, quer dizer, variáveis independentes, no caso que só tem uma que é a x, variáveis dependentes, no caso eu só tenho a y, e equação entre elas envolvendo tanto a variável independente quanto a variável independente e também as derivadas da variável dependente. Tudo bem? Então esses são todos os exemplos de equações diferenciais, mais especificamente ordinárias. Quando eu tenho só uma variável independente, então são equações diferenciais ordinárias, que é o que a gente está querendo tratar agora. E aí vamos só rever um pouco da classificação dessas equações diferenciais, né? Vocês podem ver que essas equações aqui, elas podem ser classificadas de formas diferentes, tudo bem? Cada uma tem uma classificação especial para elas. Então, o primeiro tipo de classificação que a gente pode obter nas equações diferenciais é em relação ao grau, né? Que grau? É o grau da derivada. Então, a classificação aqui é feita através do maior grau que você vai encontrar na expressão, maior grau de derivada, né? Maior ordem de derivada que aparece. Tá? Então, seja n a maior ordem da derivada que aparece na equação. Né? Se o n igual a 1, dizemos que a EDO é de primeira ordem. Tá? E se n igual a 2, dizemos que a equação diferencial é de segunda ordem e assim sucessivamente. Tá? Se é o maior grau, se tiver uma derivada de ordem 3, então uma equação diferencial ordinária de ordem 3 e assim por diante. Tá, então aqui um exemplo. A derivada que aparece aqui nessa equação só tem uma derivada e a derivada de ordem 1. Bem? Então aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Tá? No exemplo 2, aparece uma derivada segunda aqui, tá? Então, a maior derivada que aparece aqui é uma derivada segunda, ou seja, uma derivada de ordem 2. Então, por isso que a gente fala que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. E o terceiro exemplo, você vai olhar aqui, então você tem uma derivada de primeira ordem, você tem uma derivada de ordem n-1, mas a maior mesmo é uma derivada de ordem n, tá? Então, nesse caso aqui, a maior ordem de derivação é n, que é o que está aqui, justamente aqui. Então, você vai falar que é uma equação diferencial de ordem n ou de enésima ordem. Então, é assim que a gente faz a classificação de uma equação diferencial, considerando a ordem. Então, é só pensar que é só você pegar a maior ordem de derivada que aparece na sua equação diferencial. Tá? Tem outra classificação que a gente pode fazer também, que é em relação à sua linearidade, né? Uma classificação em relação à linearidade. Então, a gente diz que uma equação diferencial ordinária ela é linear se a variável dependente, no caso a y, né? Então, sempre só deixar bem claro que é y, que é variável dependente, que é dependente porque você sempre supõe que ela é dependente do valor da variável independente x. Tá?
Então, uma ideal é dita linear se a variável dependente y e as suas derivadas aparecem linearmente na equação. Tudo bem? Tá? Então, tanto a variável y quanto as suas derivadas tem que aparecer de forma linear na equação. Tudo bem? Então, como vocês podem olhar isso? Pensa, quando você olha a equação e pensa em todo lugar que aparece o y, você pensa ali como se o y como sendo a variável dependente, alguma coisa então que você possa trocar o y. E então essa EDO vai ser linear se essa troca que você faz, essas trocas podem ser de forma linear. Tá? Em outras palavras, eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Cadê? Eu vou mostrar um exemplo. Ela é linear se quando você tiver uma aparição do y ou das su'as derivadas, né? Y', y2', y3', assim sucessivamente, ele não vai aparecer nada do tipo um multiplicando o outro, ou elevado ao quadrado, nada desse tipo. Então, vamos olhar alguns exemplos. Então, na primeira eu vou ter o y' sozinho sendo igual ao y, tá? Então, tanto a derivada quanto o valor da variável dependente aparece aqui de forma linear. Então, essa EDO aqui é linear. Na segunda, eu também tenho uma derivada segunda desse lado e aqui igual a zero. Então, de novo, aqui também eu vou ter uma linear. No terceiro exemplo, eu tenho a derivada enésima aqui, aí tem um x ao quadrado mais y menos y' mais y elevado a derivada de ordem n menos 1. Então, eles só apareceram dessa forma e também é linear. Tá? As aparições do y em cada um desses pontos é linear. Um exemplo de que quando não é linear, por exemplo, eu tenho aqui o produto da derivada primeira multiplicado pelo produto da derivada segunda. Tudo bem? Então, esse produto aqui, esse produto faz com que a sua equação diferencial já não deixe de ser linear. Tá? Porque ele deixa de ser linear em relação ao y. Tá? Você tem uma derivada multiplicando pela outra. Tá? E outra, aqui também é outro problema de não linearidade, porque você pegou a derivada da y e está elevando ainda ao quadrado. Tudo bem? Então aqui é outro fator de não linearidade, são dois fatores, né? Dois fatores que colaboram para que essa EDO aqui, no exemplo 4, seja uma EDO não linear. Tudo bem? Então essa é um pouco da nomenclatura que a gente consegue fazer, e nomenclatura no sentido assim, de classificar as equações diferenciais. Legal. Então agora a gente entra no que é considerado, chamado, né, de problema de valor inicial. O que é esse problema de valor inicial? Como vimos, quando uma equação diferencial ordinária tem solução, ela pode admitir várias soluções. Então aqui está um exemplo, né? Se você pegar a equação y' igual a y, que é o que está escrito aqui, então y' igual a y. Aí você pensa, são todas as funções, você pensa que são todas as funções f de x, tá? Todas as funções, tal que quando você faz a derivada da f, da própria f. Tá? Isso que está contido aqui. Aí, como vimos, uma solução para esse tipo de equação diferencial é qualquer solução da forma k, uma constante, multiplicado por e elevado a x. Todas essas funções são soluções. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, essa função aqui, ó, isso aqui é uma solução. Essa função aqui também é. Tá? E assim vai. Essa função aqui, ó, isso aqui também é solução. Tá? Então, qualquer número real que você multiplicar por e elevado a x, você pega essa função e essa função ela será uma solução para essa equação diferencial ordinária. Tudo bem? Então, quando você tem só a equação, você pode ter várias soluções. Quando você quer especificar uma solução em particular, tipo, eu quero uma solução, por exemplo, eu quero essa solução, eu queria encontrar essa. Então, você dá a equação diferencial ordinária e você tem que dar algumas condições a mais. Tudo bem? Então, a junção da equação diferencial ordinária mais essas condições adicionais
que permitem que você encontre um único valor para a sua solução. Isso é o que é chamado de problema de valor inicial. Tudo bem? Então, primeiro você tem a EDO. EDO é só a equação. Em particular, ela pode ter muitas soluções. Agora, se você tem a EDO e, além disso, você tem um conjunto de informação que lhe permitam escolher qual que é a solução que você está procurando dentre todas as soluções da equação diferencial ordinária. Então, é esse conjunto da equação e essas condições é o que você chama de problema de valor inicial. Tudo bem? Que a gente vai resumir como PVI. Né? Então é isso. Se a gente quer especificar uma determinada solução, a gente precisa fornecer mais informação ao problema. Por exemplo, né, nesse caso aqui é simples, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, eu quero todas as funções, quer dizer, eu quero encontrar uma solução de uma função tal que a derivada dela dá ela mesmo, ou seja, a y' é igual a y. E além disso, eu quero que essa solução seja de tal forma que y de 0 dê 2. Tá? Então a gente vai obter então, que a solução procurada tem que ser da forma, tem que ser única, né? Só tem uma solução e vai ser a solução y de x igual a 2 vezes e elevado a x. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que a derivada dessa função é igual a ela mesma. E além disso, a gente sabe que y de 0, se você calcular o y no zero, vai dar 2 elevado a 0, que vai dar 2. Tá? Então, y de 0 dá 2, que é o que você queria nessa informação aqui. Tudo bem? Tá? Então, o que estaremos interessados em qual é o tipo de problema, né, que estaremos interessados aqui nessa parte do curso? Nessa parte do curso é obter métodos numéricos para esse tipo de problema de valor inicial. Então você tem a equação diferencial, então y' eu estou escrevendo como uma função de x e y, e além disso eu tenho o problema de contorno, né, que eu digo que o y num ponto x0 qualquer, eu vou chamar de y0. Tá. Então, nesse curso estaremos interessados nesse tipo de problema de valor inicial. Lá no curso de equações diferenciais, espero que vocês tenham feito, mas para aqueles que não fizeram, o que acontece lá, com algumas condições na função f, condições não muito complicadas, tipo, por exemplo, se a f for uma função Lipschitz ou coisa do tipo, mas com algumas condições assim, fácil de secar na função f, lá nos cursos de EDO a gente vê grandes resultados em relação à existência de solução. Tudo bem? Então no curso você vê lá algumas coisas bem fáceis de checar que a f tem que satisfazer. Você consegue garantir, através do teorema de existência e unicidade, que esse problema de valor inicial, de acordo com algumas condições, ela tem solução. E o que é mais forte ainda é que essa solução é única. Tá? Então lá vocês acabam vendo bastante desse tipo de resultados. Só que são resultados assim que ele garante para você que tem solução. Então esse tipo de equação diferencial tem solução. E além disso, ela garante que é única. O problema é que muitas das vezes é garantido para você a solução, só que você não consegue encontrar, você não consegue obter uma expressão analítica, né? Então, dado que você tem um problema de valor inicial, se a sua função f tiver algumas propriedades, algum tipo de propriedades que são fáceis de checar, por exemplo, se ela for uma função Lipschitz, você consegue garantir que tem solução e é única. Só que, para você obter uma expressão analítica da solução, né, para você obter uma expressão
analítica da solução do seu problema de valor inicial, pode ser uma tarefa não muito fácil, tudo bem? Pode ser até que você realmente nem consiga, de fato, obter uma solução analítica, tá? Então, e é justamente nessa parte que é o que vamos entrar, tá? É justamente nessa parte, como a gente não consegue encontrar, em muitas das situações, a gente não consegue encontrar uma expressão analítica fechada para a solução do problema do valor inicial, o que a gente vai fazer, né? Seguindo o espírito do que a gente vem fazendo nesse curso, é tentar obter algumas aproximação dessa função y. E aqui mais especificamente vamos tentar achar a aproximação dessa função y em alguns pontos de certos intervalos, tudo bem? Então o objetivo é esse. Dado que você tem esse problema de valor inicial, em muitas situações a gente não consegue obter uma expressão analítica da solução, mas, por exemplo, para o problema que vocês estiverem enfrentando, bastaria uma aproximação, tá? E é a busca dessa aproximação da solução que é o que faremos nessa parte do curso. Tudo bem?